Uma boa tarde a todos. Queria começar me desculpando por alguns minutos de atraso, que a gente está um pouco atrasado. Teria marcado para as 2 e agora já está o horário de se decorrer um pouquinho. Queria começar saudando a ex-prefeita Ângela, em seu nome estendo a todos os demais. Também não posso deixar de saudar meu amigo, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, pai do atual presidente, Oristeu Ribas, também ao vereador Eliseu, que se fez presente aqui também, o presidente da casa, vereador João Paulo. Também o procurador jurídico, que está assessorando esta comissão, Dr. Ricardo, também cumprimentando ele, cumprimento a todos os demais servidores dessa Câmara Municipal. E também aos 2 vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Enio Antunes e vereador Gilson Roberto. Meus senhores e minhas senhoras, excelentíssimos vereadores, excelentíssima senhora Ângela Regina Mercer de Melo Nasser, muito digníssima ex-prefeita municipal de Tibagi. Queriam todos cordialmente receber a nossa manifestação e as mais sinceras boas-vindas. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento encontra-se reunida na tarde de hoje, visando dar continuidade aos procedimentos que envolvem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, correspondente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da excelentíssima senhora Ângela Regina Mercer de Melo Nasser, ex-prefeita municipal de Tibagi, na forma que estabelece o artigo 31 da Constituição Federal, em consonância com o que dispõe o artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Conforme já é de amplo conhecimento de todos os senhores, no último dia 21 de maio de 2020, no horário das 14 horas, esta comissão já recebeu a oitiva da ex-prefeita, ocasião em que foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, consagrados constitucionalmente. Ocasião em que a ex-prefeita postulou pela condição de 2 testemunhas, quais sejam o senhor Antônio Simiano e a contadora municipal Emanuele Ravarena, os quais serão ouvidos por esta comissão na tarde de hoje, visando tal medida dar regular andamento do processo de julgamento das contas do chefe do Poder Executivo no exercício financeiro de 2016. Portanto, passaremos em seguida a colher os depoimentos das testemunhas indicadas, iniciando pela oitiva do senhor Antônio Simiano, e posteriormente será ouvida a testemunha Emanuele Ravarena. Vou colocar uma água aqui que tá secando a garganta. Para tanto, passaremos em seguida a colher os depoimentos das testemunhas indicadas, iniciando a oitiva. Acho que é aquilo ali. Seguindo os procedimentos processuais, solicito que a testemunha Emanuele Ravarena, a partir deste momento, deixe o plenário, visando com isso assegurar os princípios da incomunicabilidade de testemunhas e a preservação dos princípios quais são assegurados processualmente. Então, dessa forma, peço até para o Helmut acompanha a Emanuele. Ela já continua. Só estava. Só até assessorado pelo Dr. Ricardo aqui, comunicar que essa sessão está sendo gravada e pedir para que o senhor Antônio Simiano venha até a tribuna para
fazer o seu depoimento. Preciso tirar a máscara porque senão embaça meu óculos e eu não enxergo nada. Senhores vereadores, membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Ângela, ex-prefeita municipal, Eliseu, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Aristeu, desculpe. Desculpe. O que traz, o que está sob análise aí nessa comissão de Orçamento e Finanças, é o acordo de parecer prévio 598/2019 da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Tá? Isso que está em apreciação. Isso porque a palavra final sobre a prestação de contas do prefeito é da Câmara Municipal. Esse acordo de parecer prévio é um opinativo do Tribunal de Contas. Ele analisa as contas, verifica tudo o que aconteceu, emite um opinativo, submete esse opinativo à Câmara Municipal. Esse opinativo ou é pela regularidade das contas, ou é pela irregularidade das contas. Tá? São duas situações, às vezes com ressalva e sem ressalva. Tá? São essas as situações. Este opinativo do tribunal só deixa de prevalecer se pelo menos 2/3 dos vereadores votarem contra esse opinativo. Tá? Então, vereadores, nós vamos nos ater especificamente ao que diz esse parecer do Tribunal de Contas. Então, vejam bem. Acorda os membros da primeira Câmara emitir parecer prévio recomendando o julgamento pela irregularidade das contas da senhora Ângela, referente ao exercício financeiro de 2016, em razão, aí que vem o motivo. Por que foi tida como irregular as contas de 2016? Em razão do resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e RPPS. Tá, então, esse aqui que motivou o opinativo pela irregularidade. Ressalvando. O que é uma ressalva? Quando um item foi considerado irregular, mas ele não tem o motivo, o condão de determinar uma irregularidade, o tribunal faz uma ressalva, simplesmente. Às vezes, quando ele faz uma ressalva de algum determinado item, ele aplica uma multa. Mas, nesse caso aqui, se vocês leem o acordo, não foi aplicado nenhuma multa à ex-prefeita Ângela. Então, foi considerado irregular o resultado financeiro orçamentário deficitário, já vou explicar o que é. E aí foi ressalvado os outros levantamentos que foram levantados pelos órgãos técnicos lá do Tribunal de Contas, que é ausência do pagamento de aporte, despesa com publicidade acima do limite, atraso na publicação do relatório de gestão fiscal e atraso no envio do SIM-AM. Esses itens foram ressalvados, portanto, não motivaram a irregularidade. Como é que o tribunal faz a conta com relação ao déficit orçamentário financeiro? Pega toda a arrecadação dessas fontes não vinculadas, Fontes não vinculadas a gente pode chamar, grosso modo, na prefeitura, de recurso livre. O que é um recurso vinculado? Um convênio é um recurso vinculado, o dinheiro da merenda é um recurso vinculado, o dinheiro do transporte escolar é vinculado, uma operação de crédito é vinculado. Então, todos esses vinculados, eles têm uma fonte de arrecadação que não entra nesse cálculo. Por quê? Essas fontes de arrecadação, elas podem acontecer ao longo de vários exercícios. Então, não dá para se ter um julgamento com relação a esses recursos vinculados numa prestação de contas. Então, o que nós tratamos aqui são dos recursos livres.
Tá? Em cima dos recursos livres, o gestor precisa ter equilíbrio das contas públicas. Quando não há esse equilíbrio, né, ocorre o quê? Um déficit. Déficit é o quê? A prefeita empenhou mais, gastou mais do que arrecadou no período dessas fontes não vinculadas. Então, isso que aconteceu. Qual que é o valor? R$ 3.647.954,94. Está lá no item 3 desse acórdão de parecer prévio. Resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas. R$ 3.647.954,94. Representando 5,99% das receitas arrecadadas, conforme tabela abaixo. Aí na tabela seguinte ele dá o cálculo bem certinho. Essas receitas, no ano de 2016, essas receitas consideradas foram de R$ 60.863.738,98. Já no início da página seguinte, ali, ele já tem esse valor bem aqui em cima, na última coluna. Por que o tribunal calcula em percentual? Então, esse 3.647.000, ele representa 5,99% dos 60.863. Essa continha que o tribunal faz. Só que o tribunal, historicamente, ele tem uma jurisprudência com relação a déficit. Então, assim, quando o déficit for de até 5%, está também no texto do acórdão, eles consideram como ressalva. E aprovam as contas. Se for só esse o problema, vira uma ressalva e as contas são regulares aí com ressalva. No caso específico, nós temos 5,99%. Então, nós estamos tratando aqui de uma irregularidade, grosso modo, de menos de 1%. Por que o tribunal faz essa tolerância de até 5%? Nos julgamentos do Tribunal de Contas, a gente tem visto o quê? Que eles comentam sempre que um déficit de até 5% ele não inviabiliza administrações futuras. Não é um valor, vamos dizer, que deixa o município sem condições de caminhar normalmente. Então, por isso que eles consideram só como ressalva. Como ela ultrapassou os 5%, deu 5,99%, eles consideram como irregularidade, o que motivou a desaprovação dessa prestação de contas. Tá? Eu fiz um documento escrito, esse aqui, para a Ângela, inclusive ela protocolou isso aí com vocês. O que motiva, né, dentro da administração pública, o que motiva o prefeito o que condiciona o prefeito a fazer um gasto superior à arrecadação? Veja bem. Quando a Ângela assumiu, isso aqui está nesse documento, aqui nesse requerimento. Quando a Ângela assumiu, ela recebeu um déficit da administração anterior, de 2009 a 2012, ela recebeu um déficit de 16,59%. O que motivaram também a desaprovação das contas de 2012. Então, veja bem, ela recebeu com 16,59%, ela regularizou esse déficit que tinha. O que era déficit? Eram restos a pagar. Parte desse restos a pagar eram obrigações junto ao Fundo de Previdência que não haviam sido pagas na gestão anterior. Essas obrigações, no mês de março, né, eu acho que mais precisamente no dia 26 de março, foram feitos parcelamentos junto ao Fundo de Previdência, Instituto de Previdência, autorizado pelas leis 2452 a 2455, então ela fez o parcelamento em 60 parcelas, né? Em março, começou a parcela a pagar em abril, né? O mandato é 48 meses, 3 meses não foram pagos. Então, dessas 60 parcelas, desses 4 parcelamentos aqui, ela pagou 45. As outras 15 foi pago 2017 e 2018. Certo? Então, vejam bem, regularizou toda essa situação que tinha de dívida, que fazia parte daquele 16 e pouco % lá de déficit de 2012,
Ainda, desses parcelamentos, né, foi pago de um deles 1.941.000, do outro 868, no mandato dela. O restante dos pagamentos ocorreram no mandato no mandato seguinte, agora 2017 a 2020. 444.000 e 592.000 do outro. Ainda, né, no mandato da Ângela, foi acertado um precatório do sindicato, que era uma diferença dos servidores lá da década de 80. Devia ser de planos cruzados e alguma coisa nesse sentido. Desse foi pago 1.652.420,65. Foi pago mais um precatório do João Rivair, foi pago mais um precatório da Zeni Bueno. Um de 135.190, outro de 133.447. Se a gente pegar só essas dívidas que ela pagou no mandato dela, que não foi ela que gerou, 5.768.433,47. E mais, dos restos a pagar, porque parte dos restos a pagar, que era do Tibagi Prev, foi parcelado e foi anulado, né? Então, assim, quando o empenho está em restos a pagar, valor empenhado e não pago, a gente chama ele de dívida flutuante. Quando eu pego essa dívida, faço uma confissão no Tibagi Prev, e parcelo, ele passa a compor a dívida fundada, a dívida de longo prazo, na contabilidade do município. Então, a gente pega esses valores que estão na dívida flutuante, esses empenhos, e anula eles. Então, eles saem da dívida do município, saem da dívida de curto prazo, lá da dívida flutuante, que a gente chama, eles entram na dívida fundada e lá vai ser baixado aí os valores parcelados. Claro que nesses valores, quando são parcelados, existe a incidência de juros, de multa, de correção monetária. Por quê? O Tibagi Prev ele não pode ter prejuízo com relação a esses atrasos. Então, quando se repassa valores atrasados ao longo de parcelas, essas parcelas precisam ser corrigidas. Porque se o dinheiro estivesse no Tibagi Prev, por ocasião dos repasses regulares que deveriam ter acontecido, né, ele teria aplicado esse dinheiro teria rendido da mesma forma. Tá? Então, sempre os valores parcelados são quando você vai para pagamento, os valores são bem superiores. Ainda, gente, de outros restos a pagar de fornecedores. A Ângela pagou só em 2013 R$ 2.657.428,71, em 2014 R$ 635.473,89 e em 2015 mais R$ 545. Então, de restos a pagar, aqueles que compunham aquele 16 e tanto de déficit lá de 2012. R$ 3.293.447,60. Se a gente somar com os precatórios, com os parcelamentos que foram pagos do Tibagi Prev, o total que a Ângela pagou de dívida que não era dela, que não foi gerado no mandato dela, R$ 9.061.881,07. Então, vejam, senhores vereadores, quando a pessoa gera um déficit de 3 milhões e pouco, mas pagou contas do município no valor de 9, né? Significa o quê, gente? Que ao longo de um mandato, se pegou o município numa situação, né? Se herdou a parte financeira do município numa situação, e ao longo dos 4 anos, se melhorou muito a situação financeira desse município. Se melhorou muito. O tribunal, infelizmente, ele não analisa isso, mas ele coloca uma tabela dentro do acordo de parecer prévio que dá uma ideia do que aconteceu ao longo dos 4 anos de mandato. Então, déficit, gente, é exatamente isso aí. Tá? Quando a Ângela fez o contraditório, o tribunal analisa as contas, manda para o prefeito se manifestar. O que foi alegado? Nas dívidas que compunham aquele 3 milhões que ela deixou lá, 3 milhões, deixa eu pegar certinho o valor aqui. Nesse 3.647.000 que ela deixou, equivalente a 5,99%, tinha também contribuições ao Tibagi Prev. Aí a atual administração
mandou uma lei para a Câmara, pediu autorização e fez o parcelamento dessas dívidas, em 40 parcelas. Tá? Isso de acordo com dados que a gente levantou lá no site da Previdência. Quando o tribunal analisou, ainda faltavam 10 para pagar. Mas, assim, se usa essa justificativa, o Ângelo usou essa justificativa dizendo, olha, eu deixei uma dívida com o Tibagi-Prev. É uma irregularidade. Mas o atual prefeito, a Câmara autorizou e ele fez o parcelamento. Quer dizer, está regularizando essa dívida. Isso faz parte da defesa da Ângela. A mesma defesa que o Simval usou quando tentou justificar o déficit dele lá em 2012. No contraditório, ele encaminhou essas leis que eu citei aqui, dos parcelamentos que a Ângela fez em 2013. Senhor Antônio, Oi? eu peço para o senhor, quando for se dirigir à gestão, não fale no nome do gestor, e sim gestão. Ah, tá. Tudo bem. Desculpa. O mesmo que o gestor anterior, lá de 2012, né, ele entrou com recurso também na prestação de contas, alegando que, embora ele tenha deixado essas dívidas foram regularizadas na gestão anterior com autorização da Câmara. Tá? Isso que aconteceu. Então, eu vejo assim, o município de Tibagi, que tem uma arrecadação bastante significativa, né, um orçamento bom, né, arrecada bem, esse 3 milhões e pouco que ficou de déficit não inviabiliza o município, de forma nenhuma. Né? O município, se ele arrecada nessa rubrica 60 milhões, né, provavelmente 2017, 18 e 19 arrecadou bem mais do que 60, né? Pagar esses 3 milhões e pouco aí e continuar, se melhorou na atual gestão mesmo, que a Ângela melhorou a parte financeira na gestão dela, né, vai chegar uma hora que o município vai entregar né, o final de gestão sempre em equilíbrio, né, o que é o ideal, ou que pelo menos apresente um déficit inferior a 5%, que daí as contas são consideradas regulares, com ressalva daí não irregulares. Então, o que está submetido aí à apreciação dos senhores vereadores com relação ao déficit orçamentário e financeiro, os esclarecimentos são esses. Tem mais um detalhe ainda que eu gostaria de colocar, não sei se em 2015 ou 2016, os servidores tiveram um reajuste, né, do INPC de pouco mais de 11%, acho que 11,58%. Então, isso também faz uma pressão bastante significativa em cima da despesa. Só esse reajuste, ele teve um custo em 2016 em torno de 2 milhões de folha e mais 600 e poucos mil de obrigações patronais para o Tibagi-Prev. Tá? Então, também, né, foi dado todos os reajustes para os servidores, foi, né, acertado essas situações, isso também ocasionou e proporcionou um déficit aí, né, fez gerar esse déficit no fechamento do mandato da Ângela em 2016. Se os vereadores ou mais alguém tiver mais algum questionamento com relação às minhas colocações, né, estou aqui como testemunha, né, aquilo que eu não puder responder, eu tenho certeza que a Emanuele consegue responder, consegue explicar. Até que o doutor me passou alguma coisa que eu já ia até comentar aqui. Se alguém, às vezes, que está acompanhando aqui, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, só passar aqui, pode passar até mesmo para o nosso jurídico aqui, que daí ele direciona para a mesa vai avaliar se cabe ou não, é pertinente ou não a pergunta, e aí sim estenderá a pergunta até o seu Antônio. Os demais vereadores da comissão, tem alguma coisa a perguntar? Pode ficar à vontade também. Gilson Roberto. Manda aí. Senhor Antônio, queria começar com uma pergunta aqui, a seguinte. Quando foi parcelado
essa dívida em 60 meses, Sim. a gestão, no caso, já teria consciência da vedação do artigo 42 da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e mesmo assim parcelou em 60 vezes, ou seja, 5 anos com 4 anos de mandato. Por que não foi parcelada essa dívida dentro do mandato? Então vamos lá, vereador. Primeiro, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele trata o seguinte. Ele trata da vedação de contratação de despesa nos 2 últimos quadrimestres do mandato. Então, assim, o artigo 42, ele veda que o gestor contraia a despesa de abril para frente, né? De maio para frente, de maio a dezembro, que não possa pagar no período ou que deixe resto a pagar que tenha cobertura financeira. Com relação à dívida do Fundo de Previdência, como foi lá em 2013, foi feito parcelamento, foi inscrito em dívida fundada, a dívida fundada ela não tem a ver com o artigo 42. É dívida de longo prazo, é um outro patamar de dívida. O que tem a ver com o artigo 42 são os empenhos que são feitos de maio a dezembro do último ano de mandato. Esses e nessa questão do artigo 42, né, o tribunal analisou e achou que estava correto, né? Nem se ateve no relatório e no acórdão, nem se ateve a questionar o descumprimento do artigo 42. Mas Respondi, então, vereador? levando então em consideração o que o senhor me explicou aí, então por que ao encerrar do mandato não foi feito um parcelamento, não foi empenhado ou nem sequer foi deixado em caixa esse valor então? Você diz dos parcelamentos que foram feitos em 2013 ou das dívidas que foram deixadas e que foi feito parcelamento em 2017? Das dívidas que foram deixadas. Das dívidas que foram deixadas, não ficou realmente saldo, né, disponibilidade para pagar essas despesas porque não tinha dinheiro, né? Foram pagas despesas, foram priorizados pagamentos de folha de pagamento e algumas questões, e foram deixadas essas dívidas assim, de fornecedores e do Tibagi-Prev sem pagar, porque realmente não tinha dinheiro. Porque se tivesse arrecadação suficiente para isso, com certeza essas despesas teriam sido pagas. Ou teria ficado o dinheiro em conta para se pagar na gestão seguinte. Ok. Vereador Gilson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sobre a pergunta que eu fiz para a Ângela na reunião passada, né, aqui tem uma resposta aqui do Tibagi-Prev, não sei se foi você que coletou essa resposta. Tá. É que tentaram por várias vezes realizar a cobrança dos valores devidos, mas o secretário de Finanças da época, né, levava a ignorância e menosprezava a cobrança, afirmando que isso não dava nada e que iria pagar quando bem entendesse. Então, quando o senhor fazer a pergunta, direcionar para o senhor Antônio, senão ele acaba respondendo de lá e... senão acaba que... É só isso. Vereadora Emanuele vai tratar desse assunto da dívida e dos parcelamentos do Tibagi-Prev. Ela ficou com essa incumbência, daí eu iria falar sobre o déficit orçamentário e financeiro, e ela falaria depois sobre essa questão dos parcelamentos do Tibagi-Prev e pagamentos. Tá certo? Então, essa seria a pergunta para a Emanuele, então. Isso. Então, beleza. Obrigado. Mas alguém tem alguma pergunta? Dessa forma, não sei se o senhor tem mais alguma colocação, mais alguma
Olha, eu acredito que tudo que eu tinha em mente para falar e corroborando aquilo que foi colocado no papel aqui, né? O assunto era esse, era realmente sobre o déficit, né? Orçamentário e financeiro. Ok, então a comissão agradece ao senhor por comparecer, pelas explanações, né, por algumas dúvidas que foram tiradas aqui. E se o senhor quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite, né? E sinto-me honrado de vir aqui fazer esclarecimento aos vereadores. E fico à disposição sempre, né? Com questões relativas ao mandato de 2013 a 2016. Se eu puder contribuir com mais alguma colocação, mais algum esclarecimento, estou sempre à disposição. E hoje eu gostaria de pedir, daí se eu puder ir embora, porque eu faço parte do grupo de risco da pandemia, então eu não gostaria de posar, eu gostaria de ir embora. E como eu moro longe, se eu puder me retirar, com relação a hoje especificamente, eu gostaria de pedir essa autorização. Ok, o senhor está dispensado, então. Certo? Agradecemos aí ao senhor pela presença e a comissão vai dar 10 minutos aí de recesso para que possamos ouvir a próxima testemunha. Tá. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Reiniciando, então, a nossa oitiva das testemunhas. Convido a Emanuele, sem muita cerimônia. Se você quiser até se sentir mais à vontade e se dirigir ali. A essa, se sentir mais à vontade, se quiser usar essa, tranquilo. Está com a palavra, irmã. Qualquer uma das duas aí que você quiser. Tirar essa coisa aqui. Boa tarde a todos. Eu vou fazer algumas explanações a respeito da dívida da Prefeitura com o Instituto, que foi motivo de alguns parcelamentos e está gerando algumas controvérsias, né, alguns contraditórios. Então, quando a Ângela assumiu, em 2017, a Prefeitura tinha uma dívida com o Instituto de Previdência no valor de R$ 3.623.276,63. Essa dívida, então, foi motivo de parcelamento. Foi feito um parcelamento, né, geraram 3 leis, que parcelou esse valor, então, em 60 vezes. 60 vezes. A primeira parcela, ela foi paga já em março de 2013, certo? Então, ela pagou 45 parcelas. Até dezembro de 2016, essas parcelas foram pagas corretamente, em dia, sem lesão nenhuma por tiba de prévio, com juros e multa, conforme estava descrito na legislação. Certo? No decorrer do mandato dela, então, ela foi pagando essas parcelas, pagou as 45 das 60, e ficaram 15 parcelas que agora a atual gestão pagou. Terminou de pagar agora em março de 2018. Findando, então, esse parcelamento. No final do mandato, a Ângela ficou devendo taxa de administração, teve alguns déficits técnicos também, e a parte patronal do tiba de prévio, que totalizaram R$ 493.514,34. Isso no final, então, de 2016. A atual administração... O que era, Emanuele, mesmo? Esse? Então, ficou assim, ó. Taxa de administração. Ficou devendo os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Tá? Déficit técnico dos aportes. Ficou devendo de janeiro a setembro, proporcional. Tá? Por que proporcional? Porque tinha uma lei que já designava os valores mensais para serem pagos em 2015. Ela pagou esses valores em 2015, aí em 2016 o tiba de prévio fez uma lei que veio para a Câmara, mas demorou para os vereadores aprovarem essa lei para mudar o valor. Então, de janeiro a setembro, a gente continuou pagando o mesmo valor de 2015, para não deixar de pagar. Né? Tinha uma lei que embasava o valor, então a gente continuou pagando exatamente esse mesmo valor. Quando a Câmara aprovou a nova lei, em setembro de 2016, o valor subiu. Então, a gente tinha a diferença dos meses de janeiro a setembro para pagar, e daí setembro a dezembro o valor novo. Conseguiram entender? Então, todo ano vem uma lei para a Câmara. Todo ano vocês aprovam o valor desses aportes. E todo ano o valor aumenta. Né? Então, em 2015, a gente estava pagando, conforme a legislação, lá um valor X. Em 2016, veio a lei para a Câmara, só que demorou para os vereadores aprovarem, porque vocês pediram explicações, e veio o técnico até explicar aqui por que o valor tinha aumentado e tudo. Então, no decorrer desse período, para não ficar sem pagar a taxa de administração, e como a gente não tinha uma lei, a gente usou a mesma lei de 2015 e pagou os mesmos valores. A partir de setembro de 2016, quando o valor daí foi, por lei, aumentado, ficou o proporcional de janeiro a setembro, e daí os valores de novembro e dezembro sem pagamento. E o patronal de dezembro, que ficou sem pagar também. Tá? Então, isso foi objeto de lei, né? A gente tem 3 leis, então, também, e o valor total é 493 mil, que a Ângela ficou devendo lá em dezembro. Todas as leis, elas acompanham uma tabela, um anexo no final.
né? Então, eu não tenho até os números das leis aqui, mas eu acho que o Bisneto trouxe na Câmara, né, o documento com a lei, e daí cada lei tem o seu anexo, então, e daí demonstra bem certinho esses valores que eu falei para vocês aqui, que era a taxa de administração, 141.464,56, o déficit técnico de 219 mil e o patronal de 132 mil. Então, foi feito, então, em janeiro de 2017, né, depois que quando o atual prefeito assumiu, ele entrou em contato com a Câmara já e fez as negociações. Então, foi feito esse parcelamento em 40 vezes. Né? O novo parcelamento do Tibagi-Prev, então, da atual gestão, ficou em 40 vezes. Quando a Ângela foi fazer a defesa dela na Câmara, no Tribunal de Contas, desculpe, quando ela foi fazer a defesa dela no Tribunal de Contas, ela explicou no relatório que ela ficou devendo esse valor de 493 mil, que esses 493 mil foram, então, objeto de parcelamento pela atual gestão, né, e que a atual gestão estava pagando. O que o Tribunal de Contas fez? Ele foi lá no CADIPREV, que tem uma consulta pública lá dentro do site do INSS, e foi consultar se realmente o valor que ela ficou devendo foi objeto de parcelamento para que o Tibagi-Prev não perdesse. Né? E lá dentro do CADIPREV, então, consultando, ele percebeu que, das 40 parcelas, a atual gestão já tinha pago 30. Hoje eu até trouxe para vocês aqui, depois eu posso deixar em mãos, a gente já pagou 35 parcelas, né, desse parcelamento de 40. Então, é só um entendimento, então, para que vocês saibam que, quando ela assumiu a dívida de 3 milhões, parcelou a dívida com o Tibagi-Prev em 60 vezes, pagou 45 parcelas, a atual gestão pagou as 15. Quando ela deixou o mandato, ela ficou com deixou uma dívida de 493 mil, que a atual gestão parcelou, então, em 40 vezes, e a gente já pagou 35. Então, os parcelamentos estão sendo rigorosamente pagos em dias por todas as gestões que parcelaram. Certo? Então, juro, correções, o Instituto não perde com os parcelamentos, porque tem o juro, tem a correção, então tem recebido rigorosamente em dia, tranquilamente. O erário que tem que pagar o juro. O erário que paga a amortização, o juro, né, e a multa. Então, era essas explanações que eu queria dar a respeito do parcelamento, sabe? Que gerou uma dúvida, né? Mas daí parcelou em 40, pagou só 30, não pagou 10, houve cobrança, não houve cobrança. Então, não, né? Ela fez um parcelamento de 60 vezes, pagou 45, né? Que foi durante todo o mandato, uma vez por mês a gente fazia os pagamentos. E daí depois, a atual gestão é que parcelou em 40 e já pagou 35 vezes. Eu até fiz essa pergunta para o Simiano, que te antecedeu. Por que, ao encerrado o mandato, não foi feito esse parcelamento na própria gestão, nem empenhado e nem sequer deixado em caixa? Então, não foi feito o parcelamento, porque nos últimos quadrimestres não podia assumir uma dívida, né? Com despesas superiores ao que poderia pagar até 31 de dezembro do último ano de mandato. Então, por isso, não foi feito o parcelamento. Não, Emanuele, eu acho que o vereador ele gostaria de saber o seguinte, igual ele fez a pergunta lá, em vez de ser parcelado em 60 parcelas, por que não foi parcelado no mandato dela em 48 parcelas? É isso que 45 daria. E foi parcelado, pedido parcelamento de 60 parcelas, sendo que o teu mandato ia só 45, 48. Talvez até foi pensado pela forma de pagamento, porque os valores das parcelas ficaram altos, né? Então, 3.623.000 para você pagar em 40 vezes é diferente, 45 vezes é diferente de você pagar em 60 vezes. Então, talvez até pelo dispêndio de caixa não tenha sido feito em menos vezes, né? Manuela, essa dívida aí, que esse montante vem decorrendo lá de outras gestões anteriores, que deu esse valor, esse montante de 3.623 milhões aí, lá da gestão anteriores lá, né? Isso. Por que gerou essa dívida? Voltando um pouquinho lá, você poderia até... Também foram taxas de administrações que foram deixadas de pagar, né, os aportes e alguns valores patronais que deixaram de ser pagos, por isso que resultou nessa dívida de 3 milhões. Certo.
E o Tribunal de Contas alega que, referente a esses juros aí também, eles não é conveniente, né, que paguem juros, né? Isso aí também o Tribunal de Contas não acata, né, essa parcelamento, porque quem vai pagar os juros, né? É o que a gente vê aqui, né? Que nem os valores citados acima foram corridos pelo sistema informatizado pelo CADPREV. Aqui, o Tribunal de Contas do Paraná caracteriza como prejuízo aos cofres públicos o pagamento de correções, juros e multas pela administração pública. E a penalidade para os atos são as reprovações das contas, ressarcimentos do valor pagos ao erário e pagamento de multas administrativas, e tem aplicado essa sentença a todos os gestores que cometem estes atos. Então, aqui dá a entender que você tem que administrar o controle, né? Dá a entender na tua gestão, na sua gestão, não passar as suas dívidas para outra gestão. Eu estou falando em referência aos juros, sabe? Certo. Não passar dívida fundadas que já está, outro prefeito tem que assumir. Você assumiu uma gestão já devendo só para uma instituição 3.623.000, no começo de mandato você já começa com só do instituto, né? Fora as dívidas com fornecedores, os restos a pagar que tinha também. Então, é complicado você já assumir uma gestão com esse tipo de dívida e dizer, vou pagar em 10 vezes, 15 vezes. Eu acho que a quantidade de parcelas que foi feita, embora tenha pago juro e multa, foi corretamente e foi também para um instituto que é dos servidores, né? Certo. Não, passo a palavra para o Enio, eu acho que o Enio tem mais algumas. Deixa eu só entrar, antes que eu perca o raciocínio, que daí foge um pouco daí. Então, quando a pergunta do vereador Gilson foi sobre o parcelamento não ter sido feito em 45 meses, que daria para pagar dentro da gestão, foi pelo montante, pelo que eu entendi. Isso. Mas daí o seu Antônio Simiano nos citou aqui que houve um reajuste dos servidores de 11%, que impactou de mais de 2 milhões, segundo o que ele falou. Isso daí, eu já fui gestor aqui da Câmara, a gente sabe que tem que ter um impacto, tem que ter tudo. Eu pergunto, onde que ficou o orçamento, onde que ficou o planejamento, o orçamento financeiro, e se a contabilidade alertou sobre esse assunto para a atual gestão? O Estatuto dos Servidores, ele prevê reajustes e prevê aumento, mas o mínimo que os servidores podem receber é o INPC. E o INPC de 2015 foi 11,27%. Então, a gente recebeu só o reajuste do INPC, que, na verdade, é o direito do funcionário, né? Então, assim, o Estatuto dos Servidores, ele prevê que a gente tenha reajustes, né, e aumentos, e o mínimo é o INPC. Então, em 2015, que foi utilizado como base para o aumento de 2016, o INPC foi de 11,27%. Então, os funcionários receberam somente o reajuste do INPC. Por isso que o valor foi alto e acima do que estava vindo, né? Geralmente era 6%, 7%. Então, foi um ano atípico porque o INPC foi mais alto. Inclusive, acho que ele levou um susto, porque a gente não estava nem com o orçamento preparado para 11% de aumento, né? Mas era o direito do funcionário. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde. Aqui, na verdade, o apontamento do Tribunal de Contas é mais referente às últimas parcelas que não foram pagas e deixada para o futuro gestor e sem deixar uma verba prevista ou empenhadas, né? É isso? Não, tudo que ficou a pagar ficou empenhado. Não estava sem empenho. Por isso que a gente teve um déficit orçamentário, porque a gente empenhou exatamente todos os valores. Então, eles ficaram empenhados. Talvez a gente não tivesse dinheiro para pagar, né? Não tinha recurso para pagar, mas tudo ficou empenhado. Ah, sim. Obrigado. Só isso.
eu consegui esclarecer as parcelas, então, no Tibagi-Prev, que todas foram pagas, ficou tudo certinho, e que os últimos parcelamentos agora está terminando também, e a gente vai ficar, se Deus quiser, sem dívida com o Instituto de Previdência. Eu entendi toda a explicação tua, ficou satisfatório para o meu lado, para a minha pessoa. E só a dúvida só era se isso que você respondeu agora, então está tranquilo. Né? Obrigado, agradeço. Mais alguma questão? Tá. Emanuele, teve vários itens, né, que deu como ressalva, mas quem controlava que teve essas ausências de pagamentos ao portes, as despesas com publicidades que ultrapassou os últimos três últimos anos, né? Teve isso também que deu ressalva. Teve o atraso na publicação do relatório da gestão fiscal, RGF, no primeiro semestre do exercício 2016 e dos atrasos nos envios dos dados do SIM-AM. Tudo isso aqui ainda deu como ressalva, né? Isso. Mas por que chegou a esse? Então, dos dados do SIM-AM. Os SIM-AM eles foram entregues no prazo, né? Só que por alguns motivos a gente precisou pegar o arquivo de volta. Então, a gente fazia algumas demandas para o tribunal, ou por alguma falta de informação, ou por alguma divergência de informação, a gente pegava o arquivo de volta. E, no pegar o arquivo de volta, ele ficava como se a gente não tivesse enviado. Então, nesse ano, especificamente, né, todas as prefeituras que mandaram o AM em dia e pediram a exclusão para alguma correção, né, eles foram penalizados, de alguma maneira, teve esse indicativo de que estava atrasado, sabe? Mas todos eles a gente tem as demandas, inclusive eles receberam as nossas justificativas, né? E acataram as justificativas, por quê? Porque se você pegar, ele tem um recibo dentro do SIM-AM onde informa as datas, então eles foram enviados nas datas corretas. E daí a gente pegou o arquivo de volta, ficou 1, 2 dias consertando, corrigindo alguma informação para reenviar, né? E daí ele aceitou como data de reenvio, como se fosse o envio. Então, por isso que ficou. Então, não foi só a prefeitura, o Instituto também teve, né, essa questão de pegar um arquivo de volta e ter que devolver, e a gente conseguiu sanar sem problema nenhum com o Tribunal de Contas, sabe? Quanto ao RGF, o RGF são vários relatórios que foram publicados. Então, publica relatório da saúde, publica relatório da educação, despesa com pessoal, receita corrente líquida, dívida consolidada, vários relatórios. E o que ficou faltando é o relatório que resume essas informações num único relatório. Então, eles acataram também, porque, embora esse relatório chama-se relatório resumido, o relatório resumido não foi publicado a tempo, todos os demais que geram esse resumido foi publicado. Então, a gente não deixou de ter a publicidade das informações, né, a publicidade dos atos. Senhor presidente. Não, meu já. Emanuele, tem mais uma pergunta aqui, até vou fazer como munícipe do Bisneto. A gestão 2013-2016 teve que pagar folha de pagamento da gestão anterior? Esse valor afetou no orçamento inicial da gestão 2003? No início. É lógico que a gente a situação colocada aqui, apontada pelo Tribunal de Contas, é do final, mas aqui é uma pergunta sobre o início da gestão. Ficou a folha do mês de dezembro para pagar. E quando a Ângela assumiu, ela teve que pagar a folha de dezembro dos funcionários. Então, no orçamento não afetou, porque ele ficou empenhado, né? Mas na parte financeira afetou, porque teve que ter o desembolso dos valores. Então, a gestão inclusive, anterior... a gente recebeu com atraso o mês de dezembro, daí, né? Nós recebemos quase no meio de janeiro. A gestão anterior somente empenhou, mas daí não tinha o valor. Não pagou. Ok. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta mais para passar? Então, além dessa folha, né, teve os precatórios, os parcelamentos, os restos a pagar. Então, foram vários desembolsos no decorrer da gestão, né, que culminaram, então, com o déficit de 3 milhões.
esses precatórios aí, que, por coincidência, veio se enrolando também de outros anos e teve a infelicidade de estourar justamente na gestão. A felicidade dos funcionários. Da gestão para ela que teve Isso. que assumir esses valores aí, que também não foi pequeno não, né? Tudo isso ajudou a deixar esse déficit também. Sim, foram, ao todo, com restos, parcelamentos e precatórios, quase 9 milhões. Quase. Eu tenho os dados aqui. Certo. Manoel, só mais uma pergunta. Somente no final do exercício foi constatado, né, que teria esse déficit. A Secretaria de Finanças não teria como prever isso antes e feito uma contenção de despesa? Foram feitas algumas contenções de despesas, mas nós temos algumas obrigações que não tem como a gente deixar de pagar, né, e nem como deixar de empenhar. É o caso do transporte escolar, que a gente precisou vir na Câmara conversar para deixar empenhado, mesmo sem ter o recurso. Eu precisei deixar empenhado. Não tinha como deixar de pagar os fornecedores, não tem como deixar de pagar a folha de pagamento, não tem como deixar de pagar o Instituto de Previdência. E se a gente não empenha, não teria déficit. Mas também, qual é a responsabilidade disso? Você ia deixar as pessoas desamparadas. Por quê? Porque o empenho é a garantia de que as pessoas vão receber. Mais cedo ou mais tarde elas vão receber. Então, eu precisava deixar empenhado para garantir o direito das pessoas do recebimento. Então, por isso que acabou acontecendo esse déficit. Foram feitas algumas contenções, mas as despesas mensais não tem. Água, luz, telefone, internet, sistema, tem que deixar empenhado. Independente de estar arrecadando ou não estar arrecadando, é a obrigação da Prefeitura cumprir os seus compromissos e seus contratos. E uma última pergunta. O gestor, da época, ele foi alertado pela contabilidade da situação que poderia ocorrer? Sim, foi alertado. A gente sempre alerta. A gente sempre alerta, a gente sempre faz relatórios, A contabilidade sempre informa. Ok, para mim. Da minha parte, está satisfeito, senhor presidente. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Passar para a mesa. Senão eu passo para a Emanuele, não sei se você quer fazer mais alguma consideração, alguma... quiser fazer mais alguma... Eu fico à disposição, se vocês tiverem mais algumas perguntas, para me fazer. Como comissão, não, né? Da minha parte, está satisfeito. Bom, só agradeço a atenção de vocês, então. Nós que agradecemos, Emanuele. Então, encerramos aqui, desejando a todos uma boa tarde, um bom retorno à ex-prefeita Ângela, cientificando que as próximas providências a serem adotadas por esta comissão serão levadas ao seu conhecimento na forma como já foi combinada entre a comissão e a ex-prefeita, ou seja, as notificações serão feitas via e-mail já indicado pela mesma. Muito obrigado. Uma boa tarde. E temos um cafezinho aí.